Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe você que me escuta, você de perto, você de longe, você da cidade, da estrada, do campo, da fazenda, você do Brasil, de outros países, onde você estiver, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse que ai daqueles que faz com que um dos seus pequeninos seja enganado. Jesus disse que o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem ele vem. E Jesus disse que ai daqueles que fazer tropeçar um dos seus pequeninos. E hoje nós podemos ver, irmãos, muitas pessoas tropeçando, muitas pessoas caindo dentro da própria palavra de Deus. A Bíblia diz, se eu não me engano, foi o apóstolo Pedro, ele disse que Jesus é uma pedra angular, mas também Jesus, ele é uma pedra de tropeço. Você pode analisar que tem uma diferença muito grande entre uma pedra angular e uma pedra de tropeço. A pedra angular é que mantém uma estrutura, é que mantém uma coluna, vamos dizer, é que mantém um concreto, é que mantém uma base, um prédio, um edifício, uma casa, é quem segura, né? Por isso que a Bíblia diz que Jesus o nosso alicerce, a nossa base, a nossa estrutura, né? Então, pedra angular era uma pedra que o povo de Israel queimava. Se ela suportasse fogo, ela servia para uma construção. Mas muitas das vezes eles queimavam pedras e essas pedras se derretiam, não aguentavam o fogo. Porém, a pedra angular é uma pedra que sustenta um peso, uma estrutura muito pesada. E a pedra de tropeço? A pedra de tropeço é aquela pedra que você vai andando, você vai caminhando e você tropeça nela e cai. E muitas das vezes você arranca a cabeça do dedo, outras pessoas caem de mau jeito, terminam morrendo. É ou não é? Porque a pedra de tropeço faz com que você caia e se machuque. Agora aí, me responda aqui nos comentários. Se Pedro, se eu não me engano, foi o apóstolo Pedro que disse que Jesus é pedra angular para aqueles que crê, mas é pedra de tropeço para os descrentes. Gente, vamos dizer uma coisa para vocês. Dentro da igreja tem descrente. Aliás, hoje a descrença espiritual tem habitado dentro da igreja. Até porque muitos não têm levado as pessoas a ter um conhecimento da palavra de Deus. Muitos têm medo de falar a verdade para as pessoas e elas perder, né, alguns ofertantes, dizimistas, colaboradores. Isso não está certo. Às vezes você perde com os homens, mas você ganha com Deus, gente. Por isso que muitas pessoas hoje elas dizem assim: não, mas em casa eu estou melhor. Eu não vou na igreja, em casa eu estou melhor. Eu vou para a festa porque lá para mim está melhor. Gente, às vezes a gente ignora essas pessoas. Às vezes a gente ignora essas pessoas. Mas essas pessoas muitas das vezes estão decepcionadas com ensinamentos errados. É ou não é? Então tem muitos que estão fazendo as ovelhas de Jesus tropeçarem. Tem pessoas que tropeçam na própria palavra. Eu vou além disso. Tem pessoas que tropeçam no próprio Jesus. Tem pessoas que caem no próprio Jesus. Tem pessoas que aceitam a miséria, o fracasso, doenças, como se fosse a aprovação de Cristo. Elas estão tropeçando no próprio Jesus. Por isso que Jesus é pedra angular e pedra de tropeço. Gente, é totalmente diferente. Uma pedra de tropeço é totalmente diferente de uma pedra angular. Essa é a verdade. É como você comparar a morte com a vida. É a mesma coisa de você comparar o bem com o mal. Essa é a verdade.
Mas a Bíblia diz que Jesus é pedra angular e pedra de tropeço. Tem pessoas pregando Jesus e tropeçando nele. Ah, nós estamos na graça. Não, sim, nós estamos na graça. Mas a Bíblia diz que nós não devemos usar da graça para dar ocasião à carne, ao pecado, às coisas ruins, gente. Pelo amor de Deus, nós estamos na graça, mas a graça, ela é graça, não podemos usar de forma errada, né? É a mesma coisa de muitos dizer assim, a pessoa que está mal não pode participar da Santa Ceia, a pessoa que está em pecado não pode participar da Santa Ceia. Eu digo para vocês que é o contrário, todos que estão mal, que querem fazer certo, podem participar da ceia. A Bíblia diz que Jesus, na noite que foi traído, apresentou o pão, o vinho e entregou aos discípulos. Quem estava lá? 2 endemoniados, Pedro e Judas. Pedro ainda não tinha tido um encontro real com Jesus. Andava com Jesus. Andava ao lado de Jesus, mas andava também com a espada. Ele andava com a espada ao seu lado direito ou esquerdo, amarrado lá na sua roupa, nas suas vestes. Andava armado com uma espada. E Judas era um ladrão. Era por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que entre nós tem um que é diabo. E eles iam participar da ceia, porque Jesus entregou, né, o pão para todos, entregou para Judas. Foi quando Jesus molhou o pão, o pão no vinho, e entregou para Judas. Para quem não sabe, naquele tempo, quando você molhava o pão no vinho, entregava para alguém, você estava demonstrando o tanto amor que você tinha pelaquela pessoa. Talvez você não sabe disso. Quando alguém molhava o pão no vinho e entregava para alguém, estava demonstrando o tanto que o amava aquela pessoa. Foi isso que Jesus fez com Judas. Então esse negócio, a ceia é para quem está correto, é para quem está bem com Deus, isso não tem Bíblia, não tem base bíblica. Porque Judas ia participar da ceia. Ele estava endemoniado, ele ia participar da... Aliás, não é nem da ceia, da Santa Ceia, né? Porque a ceia é ali quando Paulo disse assim, que aqueles que estão com fome, comam em casa. E tem muitos que dormem porque participam da ceia, né? Indignamente. Então isso aí não é a Santa Ceia, é a ceia. É a ceia. Que as pessoas ricas chegavam e comia a comida, a ceia, na frente dos pobres. Porque achava no direito de, por ser rico, ter mais direito do que os pobres. Por isso que Paulo falou isso: aquele que tem fome, come em casa. Né? Porque tem muitos que dormem, porque não examinam, não consultam a sua vida. E aí eles quebravam a regra da ceia. Tem nada a ver com Santa Ceia. Tem nada a ver com Santa Ceia. E a Santa Ceia, Pedro, que negou Jesus, Judas, que traiu Jesus, estava ali na Santa Ceia. Não estou falando mais da ceia que os ricos chegavam e comiam a ceia na frente dos pobres. Não é esse que estou falando, não. Estou falando da Santa Ceia. Que Jesus, na noite que foi traído, serviu a ceia, o pão e o vinho, e Judas estava ali. Judas era um baita de um endemoniado. Ele participou da ceia, não participou porque não quis. A mente dele não permitiu. E Pedro participou e não era liberto. Então temos que entender, irmão, a palavra de Deus. Amém? Então tem muitas pessoas tropeçando por falta de orientação, até mesmo de pastores, orientações erradas. Exemplos, vão na igreja, chega em casa, é um mau exemplo, é tudo bagunçado. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Essa verdade está se referindo ao próprio Cristo. E Deus falou lá no Velho Testamento: o meu povo
sofre porque lhe falta conhecimento à minha palavra. Você vê alguém orando o tempo todo por você, cuidado. Porque a Bíblia diz que nós somos libertos pela palavra e pelo conhecimento. Se você tem conhecimento, você não acredita em tudo que se fala. Você acredita naquilo que você tem certeza, que você procura se informar, que você procura ter conhecimento. Tem pessoas aí que oram e jejuam há mais de 30 anos e até hoje está a mesma situação. Porque não é isso que vai te libertar. O que vai te libertar é a palavra e o conhecimento. Todos os milagres de Cristo foi pela palavra. Jesus nunca orou em público, não porque era proibido, não, ele orava a sós. Ele não andava pedindo coisas pessoais para Deus, ele orava. Não confunda uma oração com uma petição, cuidado. O brasileiro gosta muito de petição, mas de oração zero. Essa é a verdade. Então Jesus, ele orava a sós com o Pai, se abastecia com a presença de Deus, e no meio da multidão ele ordenava pelo poder da sua palavra, pelo poder da palavra. Então tá difícil da gente dar ouvido a muitos que falam da palavra de Deus, porque o próprio Satanás usou Salmos 91 para derrubar Jesus, para destruir Jesus lá no deserto. Imagina o que ele vai fazer. O que ele vai fazer para derrubar eu, você e a todos nós. Deus abençoe, que Deus ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos permanecer até o fim e seremos salvos. No nome do Senhor Jesus. Amém.